Olá, sexto ano. Bom dia a todas e todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso capítulo que começamos aí na semana passada. O nosso capítulo aí 5 do volume 3. Estamos acabando. Tá acabando aí, só falta mais um volume, hein? Vai ter o 4. No qual nós estamos trabalhando sobre a hidrosfera. Ok? Estamos trabalhando aí com água, né? Esse tipo de coisa. Hoje eu vou precisar aqui usar o azul, que eu tenho que desenhar um rio maravilhoso para vocês aqui. Tá? Então, pessoal, na última aula aí nós falamos um pouquinho sobre a água em si, trabalhamos um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, né? O ciclo da água. E hoje nós vamos dar continuidade nesses estudos e vamos falar um pouco sobre as águas continentais. Beleza? São as águas aí conhecidas como água doce. Não que ela seja docinha, né? Mas é conhecida como água doce. Tá bom? Então vamos passar aqui. Deixa essa imagem aí por enquanto. Então, pessoal, as águas continentais são conhecidas como água doces, que eu falei com vocês. São aquelas águas que são encontradas, olha aí, ó, nos rios, nos lagos, nas geleiras e também no subsolo. São as principais fontes de água potável. Essas aí que a gente tira a nossa famosa água potável. Tá? Então é aquela água para o consumo humano, né? Água potável quer dizer o quê? Para o consumo humano. É aquela delícia de água que a gente toma aí quando a gente está morrendo de sede. Esta água continental, pessoal, daquele total de água que nós falamos no início da aula, ela representa 2,5% de toda a água na Terra. Tá? E ela, obviamente, se ela é potável, se ela serve para o consumo humano, ela é fundamental não só para os seres humanos, né? Mas eu posso até citar aqui, ó, perdi meu lapisinho. Ela é fundamental, vou dizer aqui, ó, fundamental para a existência dos seres vivos. Não é verdade? Já ouviu falar de algum ser vivo que vive sem água? Não tem como, né? Só que essa água, a maior parte dela, a grande parte dessa água doce, vamos dizer assim, ela é de difícil acesso. Ela não está aí, ó, paradinha aí para a gente pegar e tirar, não. Ela é de difícil acesso para os seres humanos, porque a maior parte da água potável, ou seja, a água disponível para a gente, né, que serve para o nosso consumo, ou ela está congelada, lá nas regiões polares da Terra, nos polos, no topo das montanhas congeladas, ou essa água está aprisionada no subsolo, que precisa fazer escavações, perfurar o solo, que coisa que não é fácil para poder tirar esta água. Então, olha como que esse bem é muito importante, como é importante a questão da preservação né, da água, porque só uma pequena parte, ó, primeiro que as águas continentais são aquelas águas que servem para nosso consumo, elas só representam 2,5%. Desses 2,5%, só um pouquinho deles que está disponível aí para a gente poder utilizar, que estão disponíveis para nossas atividades, a gente beber, para a gente usar na agricultura, alimentar os animais, para dar para os animais beberem. Então, é muito pouquinha água que nós temos disponível. Então, é muito importante nós preservarmos essas águas. Tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui primeiro rios e lagos. Olha que interessante, pessoal. Vou desenhar um rio lindo, maravilhoso para vocês aqui. Um rio. Vamos fazer ele assim, ó. Opa. Esse vai ser o Rio Luiz. Tá? Olha que rio lindo. Pessoal, rio é um curso natural de água doce.
Um rio nasce nas áreas mais elevadas do relevo, nas áreas mais elevadas do terreno, e se movimenta em direção às partes mais baixas. Tá? Porque não existe um rio que nasce na parte baixa e ele vai correndo, né, para o alto do relevo. Rio não sobe morro, rio desce o morro. Geralmente, a maioria dos rios, eles vão desaguar, eles vão sair, né, eles vão terminar no mar. A maioria dos rios terminam no mar. Eles começam no alto de um relevo, vão andando felizes pela vida e terminam seu curso no mar. Tá? Eles também podem, alguns rios, andar felizes, nasceram no alto de um relevo, vão caminhando felizes e terminam o seu curso em outro rio. Tá? Então, um rio pode terminar o seu curso no mar, ele pode terminar o seu curso em outro rio, ele também pode terminar o seu curso em um lago, ele pode terminar, né, o final dele pode ser em um lago, ou ele pode, quando ele está ali, ele vai terminar o curso dele embrenhando, adentrando para dentro da terra, para o subsolo, né? Ele vai entrar em locais, né, que o subsolo permite, em rochas perfuradas, e ele vai entrando ali e vai lá para dentro. Tá bom? Olha só, então todo rio, um curso natural de água doce, ele tem bem em cima aqui, ó, o início do rio é chamado de nascente. Nascentes. É onde o rio nasce. São os afloramentos naturais da água subterrânea. Tá bom? Um rio, ele pode nascer, então... Opa, que isso? Estou atrapalhando meu rio aqui. Deixa eu apagar aquilo ali. Um rio, pessoal, ele pode ser originário, então, o quê? A nascente de um rio. Pelo afloramento, né? Porque apareceu aí o lençol freático, a água subterrânea. Ela está mais próxima da superfície, ela começa a brotar na superfície, pode dar início a um rio. Um rio também pode se formar a nascente dele pelo derretimento de geleiras, igual o rio azul lá na China, né? O rio Yangtze, ou então o rio Ganges na Índia. Tá? Eles são formados pelo derretimento de geleiras. Né? E aí o derretimento dessa geleira ou o afloramento, né, natural da água subterrânea vai dando origem a um curso d'água ali que nós vamos chamar de nascentes, tá bom? Olha só, o rio como um todo, né, nós temos a nascente onde ele inicia, o rio como um todo é chamado de curso d'água. Nem preciso escrever isso. Mas à medida que o rio ele vai fazendo o seu caminho feliz por entre o relevo, por entre as várias paisagens do planeta, tá? Ele geralmente encontra, às vezes, outros rios. Outro rio nasceu aqui, encontrou com ele aqui. Outro rio nasceu aqui, encontrou com ele aqui. Mais um rio veio aqui, fez esse movimento, encontrou com ele aqui. Olha que rio lindo que está formando. Esse rio aqui encontrou com ele aqui. Estes rios que encontram com esse curso d'água aqui são chamados de afluentes. Então vou escrever aqui, ó. Afluentes. Os afluentes podem ter o nome também de tributários, tá bom? É a mesma coisa. Tributários. São outros rios que vão desaguar no nosso rio principal. Então, esse aqui, vou colocar uma setinha para cá, ó. Esse aqui é nosso rio principal, nosso curso principal. Olha que chique esse nome, tá? Rio principal. Rio principal. E ele tem os seus afluentes, ó, são esses rios que vão desaguar no rio principal. Vamos fazer o rio principal mais grosso aqui? O que vocês acham para ficar mais bonito? Será que vai ficar?
Olha o rio principal grossão, tem a nascente dele. Ele é bem volumoso, né? Tem muita água, eu gosto de muita água. Vamos lá. Esse o rio é meu mesmo, né? Então é o Rio Luiz esse aqui. Olha lá. Tem bastante água, ele é o rio principal. E ele tem aí vários afluentes que também são chamados de tributários. São os rios que vão desaguar, são os rios menores que vão desaguar nesse rio principal nosso aqui. O encontro, tá vendo aqui esse encontro aqui? Vou até pegar outra cor aqui, ó. Tá vendo esse encontro aqui, ó? De um afluente, de um tributário com o rio principal? Esse encontro, esse encontro, esse encontro, esse encontro aqui, pessoal. O encontro, então, de um afluente com o rio principal é chamado de confluência. Que amarelo forte. Uma confluência é o encontro do afluente com o rio principal. Tá bom? Então, não esqueça disso. O final do rio, onde ele deságua, esse finalzinho do rio aqui, é chamado de foz. Onde que o rio termina, tá? Onde o rio deságua. E a foz de um rio, ela pode ser de 3 tipos. Eu posso ter uma foz igual esse rio nosso aqui, que vai terminar, né, só em um canal, tá vendo? Só um braço do rio. Eu posso ter uma foz que o rio vai terminar aqui, olha, em vários canais dessa forma assim. E eu posso ter um final de rio que termina com os dois, que é igual esse que está aqui, tá? Que é uma foz, né, que tem tanto aqui um canal como vários canais aqui, ó, terminando o rio. Eu vou falar o nome de cada foz dessa aqui para vocês agora. Vamos escrever, né? Fica mais bonito. Então, estão percebendo que isso aqui é o final de um rio, né? Olha lá, o final do nosso Rio Luiz aqui, ó. Tem 2 tipos de finais aqui para ele. Essa foz aqui, quando o rio termina só em um canal, essa foz aqui é chamada de estuário. Essa foz aqui, quando o rio termina em vários canaizinhos, esse aqui, é chamado de delta. Foz em delta. Opa, coloquei deltas. Foz em delta. Ok? E quando eu tenho os dois, igual esse rio lindo aí, nós vamos chamar que o rio tem uma foz, quando tem os dois assim, mista. Não é misto quente, não. Uma foz mista, tá bom? Porque ele apresenta tanto a foz em estuário como a foz delta. Ele tem as duas, tá bom? Olha, mais coisas que a gente precisa saber sobre os rios. Perto da nascente, aí eu vou pegar outra cor. Que tal um vermelhinho, para ficar bonito. Perto da nascente aqui, olha só. O rio, a gente pode dividir um rio como um todo em 3 partes. Próximo à nascente, mais em cima do rio, essa parte aqui assim mais ou menos, do rio, nós vamos chamar de alto curso. Próximo à nascente. É o alto curso de um rio. Esta parte do meio do rio, nós vamos chamar de médio curso. Ok? E o finalzinho do rio aqui, a foz dele, nós vamos chamar de baixo curso. Legal? Isso aí é como a gente tem que aprender sobre os rios. Ó. Já vimos aí que ele tem uma nascente, ele tem o rio principal, né, que é o curso da água. O final do rio é chamado de foz. Ela pode ser em estuário, quando tem um canal, ou uma foz em delta, quando tem vários canais de saída, ou pode ser uma foz mista, quando eu tenho os dois.
Um rio ele é composto dos seus afluentes, que também tem o nome de tributários. São os outros rios que vão desaguar no nosso rio principal. E o encontro, exatamente o encontro aqui de um afluente com o rio principal, nós damos o nome de confluência. Tá vendo que o rio faz essas curvas aqui, pessoal? Olha, tá vendo essas curvinhas aqui do rio? Essas curvinhas aqui do rio são chamadas de meandros. A curva de um rio é chamada de meandros. Que nome chique. Dá até para chamar seu cachorrinho, né? De meandro. Meandrinho, vem cá. Meandros, tá bom? São as curvas de um rio. Os rios ainda, pessoal, a gente pode dividir os rios. Eles podem ser perenes ou temporários. O que é um rio perene e o que é um rio temporário? Temporários. Rio perene é a mesma coisa que rio permanente. É aquele que tem água o ano todo. Então, um rio perene aqui, ó, tem água durante o ano todo. E o rio temporário? Uai, professor, tem rio que não tem água o ano todo? É isso mesmo, pessoal. O rio temporário é aquele em uma determinada época do ano ele vai secar, tá? Ele é intermitente. Quando está na época de seca, né? Quando está na época de estiagem, esse rio que seca e ele aparece de novo só na época das chuvas, tá bom? Então ele vai acompanhar aí a estiagem, né? A época das secas ou das chuvas, tá bom? Voltando aqui, no rio perene, quando está na época das chuvas, está chovendo muito, o que acontece com o rio? Ele tem a sua cheia, período de cheias. De cheias. Que ele vai enchendo d'água, né? Quando está chovendo muito. E quando está aqui no inverno, por exemplo, que chove pouco, como que o rio perene a gente chama, né, quando ele está com pouca água, né? Quando ele está no período de seca aqui, né, nós chamamos que o rio tem a sua vazante. O que quer dizer isso? A água vazou. Não quer dizer que não tem água. Tem água, mas tem o quê? Menos água do que o normal. Então, na época da chuva, ele tem o período de cheia dele. Até inunda todas as áreas, né, em volta dele. Na época do inverno ele tem a vazante, a água vaza daquele lugar, fica só um pouquinho d'água, tá? O rio temporário é diferente. Na época do inverno, né, que está seco aqui no Brasil, ele seca, não tem água. E durante a chuva que aparece o rio novamente, tá bom? Olha quantas coisas vocês estão aprendendo aí. Um termo importante que vocês têm que aprender também sobre rios é sobre rede hidrográfica, uma rede hidrográfica e uma bacia hidrográfica. Nós vamos entender o que é cada um aqui agora. Hidrográfica. O que é uma rede hidrográfica? Pessoal, uma rede hidrográfica é formada aí pelo rio principal e os seus afluentes. Então, isso que nós desenhamos aqui é uma rede hidrográfica. Tudo isso que nós desenhamos aqui nessa parte é uma rede hidrográfica. É o rio principal e seus afluentes. Rede hidrográfica. Legal. E já a bacia hidrográfica. Pessoal, eu não falei com vocês que os rios eles nascem na parte mais alta do relevo e eles vão caminhando, né? Eles vão fazendo o seu fluxo para as partes mais baixas? Olha só, o que vai acontecer? Eu vou de preto, vai ficar bem em destaque aqui. Então, se os rios eles nascem na parte mais alta do relevo, eu vou ter aqui um local, pense numa bacia, como se fosse na casa de vocês uma bacia. Ela não tem as partes mais altas dela,
na parte da borda e tudo que está na ponta dela não é direcionada para o meio? Pensem aqui então, o relevo acompanha mais ou menos isso aqui. Olha só, isso aqui tudo ó, é a parte mais alta. Olha só, vou fazer essa linha aqui como se fosse o relevo, né? Olha lá, olha, o rio nasceu todo nessa parte aqui, porque aqui é a parte mais alta, olha. E ele vai o quê? À medida que vai se aproximando próximo aqui, ele vai ficando mais baixo, olha lá. Por isso que eu estou afunilando aqui. Dessa forma. Mais ou menos, ó, o relevo vai fazendo isso aqui, ó. Ok? Então, a bacia hidrográfica corresponde toda essa área de drenagem aí, ó. Toda essa área de drenagem da rede hidrográfica, aonde eu tenho o limite, o relevo. Né? Por quê que o limite aqui é o relevo? Que significa que daqui para cá, por exemplo, eu tenho a nascente de outros rios caminhando para esse lado aqui do relevo. É como se o relevo fosse um divisor de águas, tá bom? O relevo vai servir como se fosse a borda de uma bacia. Pensa na bacia de sua casa lá, o relevo definindo toda a rede hidrográfica que nós temos. Isso é uma bacia hidrográfica, tá bom? Então, eu tenho um limite. Qual que vai ser o limite? O relevo. O relevo vai limitar a minha bacia hidrográfica, tá bom? E estudar uma bacia hidrográfica é muito importante, tá? Porque uma bacia hidrográfica ela vai definir todos os aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos de uma região. Quando a gente estuda sobre um rio, sobre alguma coisa, nós estudamos sobre a bacia hidrográfica que ele está constituído, ou seja, toda aquela área que está sendo drenada pelo rio principal, os seus afluentes e os limites do relevo que estão o quê? Drenando essa água, tá bom? No Brasil nós temos muitas bacias hidrográficas, beleza? Deixa eu ver se tá. Olha só, nós temos também, ensinei para vocês os rios. E nós temos também o que eu falei com vocês aqui, voltando aqui, ó, aqui, ó, já ensinei sobre os rios. Nós temos também os lagos. Pessoal, lagos também são ambientes de água doce, né? Nós estamos falando aqui só de água doce, né? Os lagos, eles até existem lagos de água salgada. Então, vamos a gente dizer, existem lagos de água doce e de água salgada, tá? Mas diferente dos rios, não existe rio de água salgada, hein? Mas diferente dos rios, os lagos, eles não são correntes como os rios, eles não ficam caminhando, tá? O lago, a água, ela é parada. Geralmente o lago, né? Você vai ter um lago lá, por exemplo, ó, vamos ver ele de cima aqui assim, ó. Olha o lago aí, olha que lago bonito. O lago, pessoal, geralmente vai se formar pelo acúmulo de água em áreas mais rebaixadas, né? Áreas mais rebaixadas ali, a água se acumula ali e você tem a formação de um lago, tá bom? Geralmente um lago é abastecido, né? A água para se manter dentro dele pelas chuvas, por outros rios que desaguam em lagos, pelo derretimento de geleiras, tá? Ou por reservas, né? Por águas subterrâneas que vão alimentar também, que vão manter os lagos aí. Um lago, diferente do rio, ele pode ser natural, pode existir o lago que formou naturalmente, mas podem existir lagos que são artificiais. As pessoas fazem lagos, né? Por exemplo, a gente quando não faz barragem, por exemplo, a gente constrói barragens, né, para represar um rio, né? A gente faz a barragem para represar um rio que nós vamos utilizar aquilo ali para gerar energia elétrica. Ora, eu formei ali um lago, eu represei a água, eu parei toda ela, a água não é mais corrente, então ela forma um lago, tá bom? Então, nós podemos ter nos lagos aí ele de forma natural e também de forma artificial. Então, já foi, ó. E as geleiras? E as geleiras, hein? A maior parte da água doce, aquela água gostosinha, delícia, que serve aí para a gente poder beber, para as nossas atividades
a atividade dos seres vivos está congelada nas geleiras. É isso mesmo, nós temos água quase toda doce, estão nas geleiras. As geleiras são massas de gelo no continente, né? Que se formaram aí na precipitação, se formaram pela precipitação e acúmulo de neve, onde o clima é muito frio, né? E o clima é muito frio, transformou aquela precipitação em gelo e ela não descongelou mais porque o clima é frio. Claro que nós vamos falar depois de aquecimento global, essas coisas, mas lá na matéria de clima, como é o caso, por exemplo, da Groenlândia, da Antártida, nas montanhas que são muito altas, de maior altitude, eu tenho a formação aí de geleiras, tá bom? As geleiras, pessoal, além delas serem as maiores reservas mundiais de água doce, né, elas acabam por ajudar, além de serem importantes, né, por isso, só pelo fato de ser água doce, elas ajudam muito a regular, a manter o equilíbrio do clima do nosso planeta. Tá? Às vezes muita gente pode pensar, isso aí não faz diferença nenhuma, mas pelo contrário, ela auxilia demais no equilíbrio climático do planeta. Para quê? Para poder dissipar, né, para poder tirar parte do calor do nosso planeta, tá? Elas determinam as características das correntes marítimas, que são algumas características que tem dentro do oceano, que nós vamos estudar isso um pouquinho mais para frente, sabe? Então elas levam características de um lugar para outro, né? Essas correntes, e elas se formam às vezes próximo ao polo, e elas vão ser fundamentais para a manutenção do clima no planeta Terra, tá bom? Então já fomos à geleira. Agora vamos estudar os subsolos aqui, que também são as águas, aí faz parte do estudo das águas continentais. Vamos lá, deixa eu passar aqui agora eu vou precisar passar. Olha que lindo que ficou esse rio. Olha aí, pessoal, vou deixar essa imagem. Água subterrânea. Quase 30% da nossa água doce no mundo encontra-se no subsolo, encontra-se abaixo da superfície terrestre. E essa água nós chamamos de água subterrânea, toda a água que está abaixo da superfície terrestre, tá? Essa água, né, também faz parte do ciclo da água, daquele ciclo hidrológico que nós também participamos. Porque muita gente às vezes acha que a água está no subsolo, que ela não participa do ciclo. Participa sim, tá? Essa água, ela é fundamental, a água do subsolo, para a manutenção da própria umidade do solo, do fluxo dos rios que nós vimos, dos lagos, tá? Principalmente quando está na época de estiagem, na época de cheia, elas que mantêm os rios e os lagos aí em plena atividade, tá bom? Olha só, aqui tem um desenho aqui muito legal, de um subsolo, como que funciona a água aqui. A porção aqui mais próxima da superfície, ela fica parcialmente preenchida com água. Essa zona nós chamamos de zona não saturada, tá? Zona não saturada ou zona de aeração. O que é isso? Tá vendo aqui essas rochas aqui, ó, deu um zoom aqui, são as rochas, né? Elas ficam cheias de espaços vazios, elas contêm espaço, a água vai infiltrando ali, ó, para esses espaços, nessa zona não saturada. E ela vai descendo. A água começou a descer aqui, ela vai descendo. Vou descer, nesses espacinhos lindos. Ela começa a descer. Tá bom? Abaixo desse nível, nesse ponto, começa a armazenar muita água. Tá? O solo vai ficando cada vez mais encharcado. Olha só, o que nós chamamos aqui os poros, olha, os espaços estão todos preenchidos por água. Diferente aqui, olha, tá vendo essas partes brancas aqui? Tem ar aqui ainda, né? Entre os poros aqui não. À medida que vai descendo, ele vai infiltrando, vai ocupando todos os espaços, né? E essa zona vai ficando saturada, vai ficando cheio d'água, tá bom? E é nesse ponto aqui que nós temos então a formação das águas subterrâneas, tá? E os reservatórios, o reservatório de água subterrânea,
eles são chamados de aquíferos. Já ouviram falar nesse nome? De aquíferos. Tá? Os aquíferos. Os aquíferos são rochas, são unidades rochosas, né, no subsolo, que são capazes de acumular volumes significativos de água subterrânea. Tá? Elas acumulam, são rochas que vão acumular muita água no subsolo. Tá? E essas rochas, essas águas acumuladas aí no subsolo, esses reservatórios, eles podem se estender por milhares de quilômetros. São coisas grandes, nós estamos falando de água no subsolo aí. Tá? Por exemplo, olha essa imagem aí. Que interessante que nós temos aqui, olha, no Brasil, 2 sistemas de aquífero de água subterrânea. O sistema aquífero Guarani, que pega a maior parte no Brasil e uma parte em outros países da América do Sul, e o sistema aquífero Grande Amazônia, que é chamado também de SAGA, tá? Que pega ele faz parte todo do Brasil aqui e tem uma grande extensão. Isso tudo está no subsolo da água, pessoal. Olha, esse, pra você ter ideia, é tanta água. Olha aqui, a extensão desse aquífero aqui, 1,3 milhão de quilômetros quadrados de água armazenada no subsolo, um volume de 162 mil quilômetros cúbicos de água. Você quer saber se isso aqui é muito? Só essa água subterrânea desse sistema aquífero Grande Amazônia aqui, pessoal, daria para abastecer o mundo inteiro. Se acabasse a água do mundo, daria para abastecer o mundo inteiro por mais 250 anos. Só essa água que nós temos aí nesse aquífero na Grande Amazônia, né, o aquífero SAGA. Olha como que é importante estar no Brasilzão. Nós temos ainda o aquífero Guarani, também tem muita água. Olha lá, 840 mil quilômetros quadrados dele estão no Brasil, né? E ele tem um volume de água de 39 mil quilômetros cúbicos. É muita água, tá? E para extrair essa água de um aquífero, é preciso o quê? Perfurar o solo. Aí utilizam-se equipamentos apropriados, né, para perfurar esse solo. E vários países do mundo utilizam muita água do subsolo, tá? O Brasil mesmo, 61% de toda a água que nós utilizamos aí, 61%, aliás, 61% da população brasileira, melhor dizendo, utiliza água que vem de água subterrânea. Tá? Olha para vocês verem que interessante. Às vezes a gente pensa, não, a nossa água vem toda de represa, esse tipo de coisa. Não. 61% da população brasileira utiliza aí água subterrânea. Muito importante também preservarmos isso, né? Mas depois nós vamos falar isso com mais calma. Pessoal, então é isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre bacias e redes hidrográficas no mundo e no Brasil, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Tchau e até a próxima aula.